Fala, profissional contábil, Diego Porto aqui da Infinity Tecnologia e vamos de mais uma dica de Excel aqui para vocês. Na dica de hoje eu vou falar sobre tabela dinâmica, que sem sombra de dúvida é um dos recursos mais importantes aí no dia a dia do profissional contábil. Então tá, pessoal, aqui eu já criei uma tabela dinâmica, tá? Com base na minha tabela de vendas. Então eu tenho aqui uma tabela de vendas, onde eu tenho registro de vendas dos anos de 2017, 18 e 19, e eu criei aqui uma tabela dinâmica resumindo quanto e eu faturei por grupo de produto. Então, aqui, ó, o grupo de produto açúcares, eu faturei 522.317,05. Isso contando aí todos os anos, né? 17, 18, 19. Eu quero fazer o seguinte, eu quero filtrar isso aqui por ano. Eu quero saber quanto que eu faturei desses grupos de produtos aqui, mas é por cada ano. Tá? Só que eu não tenho aqui uma coluna com o ano, eu tenho uma coluna só com a data de emissão. Se eu pegar aqui data de emissão e jogar para filtros, ele não agrupa para mim, né? Ele coloca aqui cada data aqui. O que eu vou fazer? Para facilitar, tinha até outras formas de resolver, mas eu vou fazer o seguinte, ó, vou tirar aqui data de emissão, vou vir aqui na nossa tabela, e eu vou criar uma coluna, tá? Então vou vir aqui, ó, cliquei aqui, vou dar um Ctrl+, vou criar uma coluna chamada ano, tá? Então vou colocar aqui ano, e essa coluna chamada ano aqui. Show de bola. O que eu vou fazer agora? Eu vou acionar uma função chamada ano. Então, vou colocar aqui, ó, igual a ano. Vou abrir aqui o parênteses. E eu vou selecionar a data que eu quero que ele registre o ano para mim. Então, ó, fechei aqui, dei um Enter. E ele vai aqui, ó, colocar o ano. Só que ele colocou em formato de data, né? Eu vou fazer o seguinte, ó. Vou selecionar toda essa coluna com Ctrl Shift seta para baixo. Vou alterar isso aqui, ó, para geral. E aí, beleza, ele extraiu aqui agora o ano de cada uma dessas datas aqui. Show de bola. Vou voltar aqui na minha tabela dinâmica, selecionando ela aqui, e eu vou clicar aqui, ó, análise tabela dinâmica, e vou pedir para atualizar os dados, para ele colocar lá a minha coluna ano aqui. Então, agora eu tenho a coluna do ano. Então, vou pegar aqui a coluna ano, vou arrastar para o filtro, beleza? E aqui eu posso selecionar agora 2017, 18 e 19. Só que eu não gostei muito desse filtro do jeito que está. Eu queria criar um filtro já em formato de botões. Então, o que eu vou fazer? Ó? Vou tirar aqui o ano e eu vou criar, ó, uma segmentação de dados. Então, ó, cliquei na minha tabela dinâmica, vim aqui em análise de tabela dinâmica e eu tenho essa opção, ó, inserir segmentação de dados. Selecionei essa opção, vou vir aqui, ó, em ano, seleciono aqui a coluna de ano, dou um OK e ele cria para mim aqui, ó, como se fossem uns botõezinhos, ó, que quando eu clico aqui, por exemplo, 2017, ele filtra os valores de 2017, 2018, ele filtra os 2018, 2019, ele filtra os 2019. E aqui eu posso limpar o filtro aqui, ó, clicando aqui. Show de bola! Criei aqui a minha segmentação de dados. Vamos supor que eu tenho que criar aqui uma nova tabela dinâmica, só que com outro tipo de relatório, tá? Então, vou vir aqui em vendas, vou clicar aqui em design da tabela, resumir com tabela dinâmica. Vou pedir aqui para criar numa planilha existente. E eu vou selecionar aqui a minha tabela dinâmica, que é onde eu quero que ele coloque. Vou colocar aqui do lado dessa tabela dinâmica que eu já criei aqui, beleza? E vou clicar em OK. Show de bola! Ele criou uma nova tabela dinâmica para mim. Vamos supor agora que eu queira pegar esse mesmo grupo de produto, trazer aqui para linhas. E agora, ao invés do valor, né, do faturamento, eu quero que ele faça para mim que ele some a quantidade vendida, né? Quero saber a quantidade vendida e vou jogar para cá, beleza? Joguei aqui então ele somou aqui a quantidade vendida, tá? Então eu sei que aqui eu vou clicar com o botão direito, formato de número e vou alterar aqui, ó, para número. Vou botar casa decimal. Vou botar o milhar, né, o pontinho do milhar, vou tirar aqui casa decimal e vou dar um OK. Então, beleza. Então, eu tenho aqui, ó, duas tabelas dinâmicas. Uma onde eu tenho o faturamento por cada um dos grupos de produto e a outra eu tenho a quantidade vendida por cada um desses grupos. Ok, repare o seguinte, ó, quando eu clico aqui em 2017, ele está filtrando somente a primeira tabela dinâmica. A segunda, ele não está filtrando. Ó. Então, eu clico aqui em 2018, por exemplo, vocês veem que ele não está filtrando a segunda tabela dinâmica. E eu quero que ele utilize esse filtro para as duas tabelas. Então, como que eu posso fazer aqui? Eu posso, ó, tirar o filtro aqui e fazer o seguinte, ó. Com a segmentação de dados selecionada, ele habilita aqui para mim a guia segmentação. Então, clicando aqui em segmentação, eu posso clicar aqui, ó, em conexões de relatório. Quando eu clico em conexões de relatório,
ele diz para mim quais tabelas dinâmicas que ele está filtrando, que ele está colocando o filtro, que ele está colocando a segmentação de dados do ano. Então, eu posso selecionar a tabela dinâmica 16, que é essa segunda que eu construí aqui. Então, quando eu clico nela aqui e dou um OK, agora, quando eu selecionar o ano aqui, ele vai filtrar as duas tabelas, beleza? Só que eu poderia ter evitado isso. Como que eu poderia ter evitado isso? Eu vou excluir essa tabela dinâmica aqui. Vou excluir ela aqui, Seleciono ela toda para excluir, tá? E vou dar um delete. Excluir. Não tenho mais essa tabela dinâmica. Eu poderia ter feito o seguinte, Eu poderia ter selecionado essa primeira tabela dinâmica aqui, Eu já tinha criado a segmentação de dados. Selecionei ela toda aqui. Dou um Ctrl C. Ctrl C. E coloco ela aqui do lado, Dou um Ctrl V aqui do lado. Repare que ele criou uma cópia daquela mesma tabela dinâmica aqui que eu criei aqui. E agora eu vou tirar aqui o valor total e vou jogar a quantidade de itens. Igual eu fiz da outra. E vou fazer aquele mesmo esquema lá, Botão direito, formato de número, em casas decimais e com o pontinho do milhar. Ok, ele fez a mesma coisa, Só que agora, só eu clicar no filtro, ele já vai filtrar as duas tabelas para mim. Então, quando você cria uma cópia em cima daquela tabela dinâmica que você criou anteriormente, ele vai pegar tudo que for selecionado a essa tabela. Então, qualquer filtro que você criar referente à segmentação de dados, ele vai também utilizar para aquela cópia que você fez. Então, você não precisa toda hora vir aqui na tabela de vendas e pedir para criar a tabela dinâmica. Beleza, pessoal? Então, essa é a dica de hoje. Até a próxima. Um grande abraço. Tchau, tchau.